Hoje, já para entrar no clima de Copa do Mundo nos Estados Unidos, vamos voltar para outra edição que aconteceu por lá. Lá em 1994, vamos falar das oitavas de final da Copa do Mundo, Brasil contra Estados Unidos. Uma partida que, pelo contexto e pelo que aconteceu em campo, pode ser considerada uma das mais difíceis da história da seleção brasileira. A Copa de 94 foi realizada nos Estados Unidos, um país que buscava consolidar o futebol internamente. E após se classificar para as oitavas de final, a seleção norte-americana ia ter a chance de ouro de fazer história, mas elas iam enfrentar o Brasil. E para dar um ar de patriotismo ainda maior para a torcida estadunidense, o jogo ia acontecer no dia 4 de julho, o dia da independência do país, que para eles é um feriado de extrema importância. Então pensa, era um ambiente completamente favorável aos Estados Unidos. Estádio cheio, torcida engajada, feriado nacional e o mais importante, a chance de fazer história na maior seleção do mundo. Para eles, era a chance de protagonizar um dos maiores resultados da sua história. E para o Brasil, a obrigação de confirmar o favoritismo em um cenário meio adverso. O Brasil, comandado pelo histórico Carlos Alberto Parreira, entrou em campo com Tafarel, Jorginho, Aldair, Márcio Santos, Leonardo, Dunga, Mauro Silva, Mazinho e Zinho, Romário e Bebeto. Uma equipe equilibrada, com forte organização defensiva e com uma dupla de ataque que todo mundo sabia que podia resolver a qualquer momento. Lendários. Os Estados Unidos, comandado por Bora Milutinovic, vinham com Meola, Balboa, Lalas, Pope, Hackers, Ramos, Dooley, Jones, Stewart, Wijnaldum e McBride. Um time que na teoria era muito físico, compacto e preparado para fazer um jogo fechado e complicadíssimo. E a estratégia dos caras era clara: reduzir os espaços e explorar transições rápidas para ver se conseguiam quebrar a defesa do Tafarel. E nos primeiros minutos, na verdade, praticamente o primeiro tempo todo, foi isso que acabou acontecendo. Os Estados Unidos deixavam o Brasil com a bola, mas fechavam muito bem os espaços. Então dificilmente a bola chegava no Bebeto e Romário. O Brasil até conseguiu chegar algumas vezes, mas sem nenhum extremo perigo. E no ataque, a seleção norte-americana mal chegava, e quando aparecia, não conseguia fazer nada. Então, acabou virando um jogo mais físico, de disputa por espaço. E acabou com essa disputa por espaço e resultou no principal lance do primeiro tempo. Em uma jogada pela lateral, já aos 43 minutos do primeiro tempo, o lateral Leonardo acabou de forma imprudente e desnecessária, batendo com o cotovelo no meio-campista, o Tabi Ramos. O impacto da cotovelada foi sério e Ramos sofreu uma lesão grave e teve que acabar saindo do jogo. E para Leonardo aconteceu o que todo torcedor brasileiro temia: a expulsão do jogo. Vale lembrar que naquele momento Leonardo era o melhor lateral da seleção, sendo um pilar tanto defensivo quanto ofensivo. Então o jogo só tendia a piorar no segundo tempo. Após a expulsão, nada demais aconteceu e o árbitro apitou o final do primeiro tempo e os times foram para o vestiário. No intervalo, o clima no vestiário brasileiro era de total tensão. De acordo com uma história de Bebeto, Leonardo ficou no chuveiro o tempo todo só chorando e chorando muito e lamentando o ocorrido. E aí aconteceu um momento que previa algo que ficaria eternizado na história da seleção. Bebeto se aproximou de Leonardo e disse: "Léo, calma, a gente vai classificar e eu vou fazer o gol da vitória." 43 minutos do primeiro tempo, eu sou expulso, vou pro vestiário, morto, Chorando pra caralho. morto, fiquei num canto pra não tentar atrapalhar. 3 minutos depois o time vai pro vestiário, né? Intervalo, vai pro vestiário. Aí vem o Bebetinho, aquele jeito dele. Ô, meu jeito rei, de menino. Léo. Ô, meu rei, fica tranquilo, fica assim, não, vou fazer um gol, a gente vai ganhar esse jogo. Ele falou, Ele falou. No segundo tempo, o Brasil voltou mais cauteloso, mas mesmo com um jogador a menos, a equipe conseguiu encontrar boas jogadas ofensivas. A verdade é que a seleção brasileira era muito melhor que a dos Estados Unidos. E mesmo com um jogador a menos, eles não conseguiam fazer pressão sobre o Brasil. Mas a nossa seleção não conseguiu aproveitar as chances. A pressão só aumentava no estádio. Romário até chegou a marcar, mas estava em posição de impedimento. Em outra jogada, o baixinho chegou a driblar o goleiro e bateu para fora do gol. Parecia que a bola realmente não ia entrar naquele dia. Até que a individualidade do Romário fez acontecer algo que tinha de melhor no nosso atacante: sua parceria com o Bebeto. E faltando 17 minutos para o fim do jogo, Romário pega a bola no meio de campo e vai avançando na frente de defensores que não conseguiam alcançar. E em vez de finalizar, ele olha para sua frente e vê seu companheiro passar sozinho.
Então ele toca a bola para Bebeto e de primeira chuta na bochecha da rede, tirando totalmente o goleiro da jogada. E naquele momento, parecia que um peso tinha saído das costas do brasileiro. Meu pai até hoje lembra desse gol e fala da narração do Galvão. E na comemoração do gol, ainda teve uma das melhores interações da dupla de ouro do Brasil. Bebeto se dirige a Romário e diz: "Eu te amo, meu irmão." Um gesto que simbolizou união, alívio e a força daqueles jogadores, que tinham para ganhar a Copa do Mundo para a nossa seleção. Depois do gol, o Brasil passou a administrar o resultado, e os Estados Unidos até tentou reagir, mas o gol pareceu que acabou baqueando o time norte-americano, e eles não arrumaram mais nada. Com isso, o juiz apitou o fim de jogo e o Brasil conseguiu se classificar sobre os Estados Unidos, jogando com um homem a menos um tempo inteiro na casa dos caras, no dia mais importante do país, um feito realmente impressionante. Após o jogo, os torcedores norte-americanos lamentaram a chance perdida e o plano de consolidar o futebol no país pareceu se afastar dos horizontes da população. Já o Brasil, com a classificação, acabou enfrentando a Holanda, depois a Suécia e, na final, a Itália. Um caminho que todos conhecem e sabem que acabou com o grandioso "é tetra" para o nosso país. Mais do que o resultado, esse jogo revelou a capacidade de adaptação da equipe, de enfrentar situações tensas e difíceis e mesmo assim conseguir superá-las. Não apenas pelas individualidades de Romário, mas sim pela coletividade do nosso elenco. Então, já que a Copa esse ano vai ser novamente nos Estados Unidos, fica a reflexão para os nossos jogadores atuais, de que as vitórias muitas vezes vão vir na raça, no amor, no jeito que o brasileiro mais gosta. E sei lá, Deus falou comigo, pô, fala com o Leonardo lá, e eu fui. Cheguei para ele e fez assim: "Olha, tio, eu chamei a gente, carinho, né, desde a época do Flamengo. E aí eu disse: fica tranquilo, que a gente vai ganhar e eu vou fazer o gol da vitória." Rapaz, e foi isso mesmo que deu, cara. Mas e aí, lembrava desse jogo? Você realmente acha ele um dos jogos mais difíceis da história da nossa seleção? Deixe sua opinião aqui nos comentários, se inscreve no canal para ficar por dentro dessas e de muitas outras histórias que ainda vamos contar por aqui para a Copa do Mundo. Espero que tenham gostado desse vídeo, foi feito com muito carinho, uma pegada um pouco mais séria da zoeira que estão acostumados, mas muito bem trabalhado. Deixe um curtir, compartilhe e até a próxima. Valeu!